Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. Boa noite. Então, eu escolhi esse tema, veio assim, meio que aleatório, a gente sabe que não, na minha cabeça. E aí eu pensei muito nessa questão dessa luz que nós temos que ter, dessa luz própria, dessa luz que Jesus espera de nós. E eu acho que dentro de uma casa espírita, diante de tudo que nós estamos vivendo, dessa transição que nós estamos vivendo, eu acho que é um tema belíssimo, riquíssimo e sério para que nós possamos refletir, pensar mesmo e buscar formas de praticarmos essa luz que Cristo espera que brilhe em nós. Então eu peguei a passagem de Mateus, das boas-aventuranças, e aí eu vou ler só esse trechinho, porque é desse trechinho que a gente traz o tema dessa fala de hoje. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. E aí, na última vez que eu falei com vocês, eu pedi para que vocês refletissem sobre esse olhar, né, para que vocês fechassem um pouco dos olhos de vocês e olhassem interiormente. E aí hoje eu vou fazer um novo convite a respeito desta luz. Eu quero que vocês, durante esse momento que nós estaremos aqui juntos, que vocês possam pensar na luz que vocês têm. Será que eu tenho pegado a minha luz e colocado debaixo de algo para que ela não se reflita tanto? Será que eu tenho colocado, sim, em um móvel que não é tão alto? Ou será que a minha luz está bem lá em cima, iluminando todos que estão à minha volta, como a mim mesmo? Então, reflitam hoje. Durante essa fala, eu quero que vocês vão pensando, refletindo, para ver o que vocês têm feito dessa luz. Jesus, quando fala que vós sois o sal da terra, ele fala dessa importância nossa aqui na terra, do quanto que nós aqui na terra dependíamos de estarmos aqui e do quanto que esse crescimento, toda essa evolução era necessária. E quando ele fala dessa luz, ele não fala apenas de algo material, ele fala principalmente de algo espiritual. Até porque nós, como estamos na doutrina espírita, sabemos qual que é o fim da carne e sabemos qual que é esse fim dessa luz espiritual. Brilhar nossa luz é deixar brilhar a luz de Cristo em nossos corações. Como que nós fazemos isso? Como que nós pegamos essa luz que existe dentro de nós e fazemos com que nós possamos fazer com que ela aumente, que nós possamos chegar mais próximo dessa luz de Cristo, sentir realmente essa luz de Cristo? Nós temos vários exemplos aí pela humanidade de pessoas que conseguiram não apenas sentir a luz de Cristo, mas viver a luz de Cristo. Né? Paulo dizia isso, que não era ele que não era mais ele que vivia, era o próprio Cristo que vivia nele. E nós devemos, quando nós buscamos essa luz, quando nós queremos essa luz próximo de nós, queremos que ela aumente, que ela brilhe realmente, nós devemos ser como as sementes, nascidas do alto, das mãos de Jesus. Um raio de luz nascido do alto, das mãos de Jesus, percorre espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa a paz na gente, que vai agindo igual a semente que muda o caminho onde
mais amor e mais vida. Nós sabemos que a carne é finita, que hoje algo que talvez nós damos tanto valor, talvez até mais do que merecia, vai sucumbir. Mas o nosso conhecimento, o nosso melhoramento, nossa aprendizagem, isso ficará por toda a eternidade. Por todas as vidas que tivermos, seja neste orbe, seja em outros lugares, o conhecimento, o nosso melhoramento vai nos seguir, vai nos acompanhar e vai resplandecer como luz, a luz que Cristo espera que nós tenhamos. Então a carne não irá comigo, porém o conhecimento me seguirá por toda a eternidade. E aí, pegando o exemplo de São Francisco, um ser que esteve aqui na Terra e deixou essa luz tão forte que mesmo partindo já há tantos anos, consegue nos atingir os nossos corações, devemos pedir, pensar na luz dele, pensar que um pouquinho dessa luz com que ele fez possa atingir os nossos corações, as nossas mentes, e dizer, não apenas da boca para fora, mas principalmente do nosso coração para a nossa mente: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E os exemplos que nós temos dessa luz crística? Quantos já passaram por aqui? Quantos que conhecemos e quantos que são anônimos, mas estão aí vivendo, praticando essa luz de Jesus de uma forma tão bela? Temos aí Gandhi, Madre Teresa, Mandela, Dalai Lama, eu não sei falar o nome dele, Luther King, Bezerra, Chico, e ao centro, o exemplo maior que nós temos, que é Jesus. Resolvi contar uma história dessa luz crítica, mas não desses, porque desses aqui é fácil ver a biografia, conhecer a história deles, ver o quanto que eles fizeram para Cristo e fazem ainda. Resolvi contar a história de Guilherme Marsh, Guilherme Taylor Marsh, nascido no ano de 1839. Imaginem vocês o Brasil nessa época. Ainda tinha os escravos, muita miséria, uma diferença social muito grande ainda. Um menino, nascido numa família de 6 filhos, ele o segundo. Uma família abastada, seu pai tinha grandes terras na região do Rio de Janeiro, hoje onde se encontra a cidade de Teresópolis. Mas, aos 12 anos de idade, sua mãe já tinha falecido e o seu pai também o deixa. Deixa
aos cuidados do seu tutor, seu padrinho, com uma grande fortuna, fazendo com que sua vida com certeza seria provida pelos restos dos seus dias. O seu padrinho procura as melhores escolas para que Guilherme possa estudar. Ele então, com apenas 15 anos de idade, entra na faculdade de medicina. E aos 20, estava apresentando o seu doutorado na conclusão do curso de medicina. Mas, para sua infeliz surpresa, no dia que se forma e vai ver como andava a sua grande fortuna, descobre que estava miserável, não tinha mais nada, pois o seu tutor não soube cuidar bem dos seus dotes, e fez perder tudo, deixando ele na miséria, com dinheiro nem o suficiente para pagar o aluguel de uma pensão. Mas ele, jovem com apenas 20 anos, para que desistir? Para que se revoltar? Era um médico formado. Poderia lutar, vencer, conseguir com as suas próprias mãos o seu sustento. Foi para a cidade do Rio de Janeiro. Tentou montar uma clínica, mas por falta de condições financeiras, não deu muito certo. Recebeu um convite, então, para ir trabalhar na cidade de Niterói. Aceitou. Mas, antes que ele continuasse a sua carreira bem-sucedida de médico, teve que ficar alguns dias na pensão. Naquela época, tinha uma doença que ainda não tinha cura no Brasil, a varíola, chamada também de bexiga. As pessoas que tinham essa doença ficavam com deformidades no rosto, tamanho era o tamanho da ferida que ficava. As pessoas que se contaminavam com essa doença tinham que ficar isoladas nos hospitais, com contato com ninguém. E ele, com essa doença, médico, com certeza não poderia trabalhar, teria que se isolar. Mas a dona da pensão, vendo naquele rapaz tanta luz, tanta bondade, ofereceu a ele um quartinho no fundo da pensão, onde quase ninguém passava por ali. Pediu para cuidar dele, para que ele não ficasse isolado no hospital. Ele aceitou, pois não tinha mais mãe, pai. Ela então, espírita, mas não dizia a ninguém, pois naquela época no Brasil não poderia dizer ao vento que se era espírita. Começou a trazer as águas fluidificadas do centro, começou a trazer os medicamentos que eram oferecidos no centro e começou a passar nas feridas de Guilherme. Foi tão bem cuidado que Guilherme não ficou com uma cicatriz sequer, curou-se da varíola. Aquela forma com que aquela mulher o curou e o tratou, mexeu muito com o coração do Guilherme, ainda mais. Deu ainda mais força. Guilherme, então, começou a atender as pessoas. Quando as pessoas perguntavam quanto custava a consulta, ele olhava para a pessoa e dizia: pague-me o quanto você puder. Mas a maioria dos pacientes de Guilherme não podia pagar nada. E assim, o lugar que ele tinha alugado para ser o seu consultório começou a ter aluguéis e mais aluguéis atrasados. Guilherme casou, teve 9 filhos. Alguns acabaram sendo sucumbidos pelo tempo, pelas doenças que existiam na época. Mas nem mesmo a morte dos seus filhos fez Guilherme desistir da medicina, do dom de curar, do dom de atender as pessoas e do dom de não cobrar as suas consultas. Pelo fato de ter sido curado com água fluidificada, algumas pomadinhas, resolveu estudar a homeopatia, pois via que naqueles medicamentos existia uma energia mais forte do que na alopatia. E se tornou um grande homeopata, receitando a cada um de seus pacientes um medicamento individualizado. Com esses aluguéis atrasados cada vez mais, começou então um movimento na cidade de Niterói. As pessoas que eram mais abastadas resolveram comprar uma casa com condições melhor, porque além dos aluguéis estarem atrasados, a casa estava em condições péssimas. Deram de presente a Guilherme uma casa grande, propícia para que ele pudesse atender as pessoas. Ele ficou bem feliz, não por ele, mas pelos seus pacientes, pois afinal de contas muitos estavam vindo de outras cidades, não tinham onde dormir, não tinham onde ficar, e ali vindo daquela casa maior ele pensou: posso acomodá-los, posso fazer a sopa de que eles tanto necessitam, posso oferecer-lhe o banho que eles procuram. E assim, a sua casa não se tornou apenas uma clínica, mas uma pensão. Vivia cheio de gente,
sua mulher e mais 9 filhos. Só que Guilherme também tinha tido uma doença na sua adolescência que não tinha sido muito bem curada. E essa doença foi fazendo com que, com o tempo, Guilherme começasse a perder os seus movimentos. E ao chegar a certa idade, ele já não conseguia mais movimentar para atender as pessoas. Apenas ficava no seu quarto, em alguns dos dias deitado, mas fazendo da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma luz, a receita de cada paciente seu necessitado. Antes de chegar nesse estado de ficar acamado, ele dormia numa rede de lona, pois ele achava que ali seria mais fácil de ouvir os seus pacientes quando necessitasse dele durante a madrugada. Estava sempre disposto a atender quem quer que fosse. E ali sempre estavam os mais ricos, os da classe média e os mais necessitados. Ele atendia da mesma forma, com o mesmo carinho. Um dia, um dos filhos de Guilherme foi pagar uma conta no banco. E quando ele entregou o documento ao bancário, o bancário olhou e disse: Marche, eu recebi uma carta psicografada de um Marche. O senhor quer ver? E mostrou a carta ao filho de Guilherme. Quando o filho viu a carta, ficou assustado, pois a assinatura da carta, que na verdade era uma receita homeopata, estava assinado G. Marche, assinatura de seu pai, Guilherme Marche. Mas como isso poderia estar acontecendo? Seu pai ainda estava vivo? Como que ele poderia estar psicografando? Estava vivo sim, mas em estado de coma. Mas a sua vontade de trabalhar era tão grande que em estado de coma, o seu espírito dirigia aos centros mais próximos e ali ele continuava psicografando as cartas com as receitas homeopáticas. No dia 21 de junho de 1982, com 80 e poucos anos, Guilherme desencarnou. Niterói parou. Foi o maior cortejo que já existiu na cidade de Niterói até hoje. Toda a cidade parou. O império parou para acompanhar o cortejo do homem que era chamado pai dos pobres. Hoje, se vocês forem à cidade de Niterói, encontrarão lá um instituto com o nome de Guilherme Marche, que atende crianças de 0 a 6 anos. Hoje tem mais de 300 crianças sendo atendidas. E um dos médios que trabalham muito aqui hoje tem a graça de sempre estar acompanhado de Guilherme, Raul Teixeira. Um dia, em uma das palestras, ao adentrar no lugar onde proferiria a palestra, um dos médios avistou um senhor de barbas longas, brancas, cabelos brancos, óculos redondinho, transparente. Viu que aquele homem de barbas longas, vestido com um jaleco, estava bem ao lado de Raul. E quando Raul se preparava para começar a falar, este homem que estava ao lado dele se levantou e deu um passe em seu pescoço. Quando terminou a palestra, o médico que tinha capacidade de ver então Guilherme chegou até Raul e perguntou: tem um senhor ao seu lado, quem é? E Raul respondeu: é Guilherme, Guilherme Marche. E o homem então respondeu a ele: o que eu achei mais interessante é que este senhor tão compenetrado, com um jeito tão simples, usa um jaleco surrado, todo costurado, cheio de remendo, e por incrível que pareça, de cada remendo que tem no seu jaleco, saem raios de luz. Raul sorriu e disse: realmente, quem você está vendo é Guilherme Marche. Numa outra palestra, ao encontrar com Divaldo também viu Guilherme. Ficou observando as coisas que ele fazia junto a Raul, e ao terminar a palestra ele fez a mesma pergunta: quem é este senhor de barbas longas, óculos redondinhos que está ao seu lado, com um olhar tão carinhoso? Raul sorriu e disse: é Guilherme Marche. Divaldo então disse a ele: interessante, ele usa um jaleco, todo surrado, todo velho, todo remendado, e de cada remendo sai raios de luz. Ele sorriu e disse: esse era Guilherme Marche. O jaleco de Guilherme não foi rasgado e não foi costurado apenas pelo uso, pela sua simplicidade. Porque mesmo diante de todas as suas dificuldades, das suas doenças, das perdas dos filhos, não era ele que chorava. Era ele que enxugava as lágrimas das pessoas que o procuravam.
E a forma com que ele encontrava para enxugar essas lágrimas é puxar a ponta do jaleco e passar no rosto das pessoas que estavam chorando à sua frente. De tanto fazer isso, o seu jaleco ficou surrado, cheio de remendos. Mas a sua vontade de trabalhar para Cristo, de fazer o melhor para Cristo, fez com que o seu jaleco emitisse em todos os lugares que eles estavam raios de luz. Devemos, em nossas vidas, todos os dias olhar para o céu da janela e ver os nossos corações a presença tão bela de Jesus, sorrindo e dizendo: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas, levante este olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida, quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao seu lado, me deixa tocar no seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada, mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre. Jesus, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos gritos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. A luz que saía do jaleco de Guilherme não era privilégio dele. É a luz que está dentro de cada um de nós. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, dizer: brilha a vossa luz, é que ele sabia, sendo nós a imagem de Deus, do Pai Criador, tínhamos a nossa luz interior. Mas o que temos feito com ela? Onde está a nossa luz? Está nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nas coisas que fazemos ou deixamos de fazer? O que temos feito com as nossas luzes? E para a gente caminhar, para termos sempre essa convicção de estarmos em direção à luz, temos que percorrer alguns estágios da vida.
temos que saber algumas coisas. Uma delas é o nosso autoconhecimento. Jesus disse: vós sois deuses. Nós só saberemos que nós somos deuses. Nós só saberemos esse nosso potencial o dia que nós nos conhecermos. E como que nós fazemos isso? Nos nossos momentos de silêncio. Quando nós olhamos para o espelho e naquela imagem que está refletida no espelho, nós não vemos apenas a nossa imagem, mas imaginar, tentar ver quem é esse ser. Quem é esse ser que eu convivo com ele há tanto tempo? Que luz que esse ser que está aí no espelho passa para as pessoas? De onde sai a minha luz? A minha luz sai do meu olhar quando eu olho para as pessoas? A minha luz sai da minha boca quando eu canto? Quando eu digo palavras de acalento? A minha luz sai das minhas mãos quando eu pego alguém necessitado e abraço e coloco junto ao meu peito? A minha luz sai do meu coração quando eu desejo sempre o bem ao próximo? A minha luz sai dos meus pés quando eu sempre vou em direção a procurar fazer o bem? Olhe no espelho, veja aquela pessoa que está refletida ali e observe de onde que a luz dela sai. Autoconfiança, Jesus disse: podeis fazer o que faço e muito mais. A gente não faz um pedaço da unha cortada de Jesus, mas Ele acredita em nós e sabe que a gente pode fazer muito mais do que temos feito. Como podemos fazer? Quanto podemos produzir? O alto amor. Amar o próximo como a si mesmo. Só amarei o próximo o dia que eu me amar. O dia que eu olhar, que eu ver minha imagem, mesmo que seja num lamaçal, e falar: nossa, como é bom estar ao lado desta pessoa. Como é bom ouvi-lo. Sonhar, desejar coisas espirituais e materiais ao lado desta pessoa. O dia que eu olhar para essa pessoa, que é eu mesmo, e sentir este amor, eu conseguirei também amar quem está diante dos meus olhos. O autoencontro, um encontro com Deus. Sereis reconhecidos como meus discípulos quando muito vos amardes. Deus é amor. Cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Em Vinha de Luz, no prefácio do livro Vinha de Luz, Emmanuel disse: a abelha procura o mel, já o urubu procura os restos. E nós, o que temos procurado? Será que temos sido abelha e procurando o doce da vida? Ou será que temos visto apenas dificuldades, as pedras que são colocadas no nosso caminhar, visto as nossas doenças, as nossas perdas, o nosso salário que às vezes não dá, as nossas famílias difíceis? Será que não temos visto coisas belas e doces como a abelha consegue ver? Não é toda flor que a abelha pousa que ela consegue tirar o mel, mas ela não desiste, ela continua a voar até que ela consiga produzir o seu melhor. Muitos de nós, infelizmente, na primeira flor que nós nos deparamos nas nossas vidas, e ao avistar apenas os espinhos, não precisamos tocar neles, nós desistimos, lamentamos. Quantas pessoas que vocês encontram que a única coisa que tem para dizer é sobre os seus receituários, sobre as suas dificuldades, sobre os seus tormentos, sobre a sua depressão, sobre a unha encravada e tantas outras coisas. Notícia boa? Não tem. O que temos colocado na nossa casa, o que temos visto, ouvido, lendo, tudo isso interfere na nossa luz. Sejamos os seres que buscam incessantemente a luz de Cristo. Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei, ilumina minha vida agora e sempre. Tua luz buscarei, tua luz buscarei, ilumina minha vida agora e sempre, Senhor, com teu amor.
Sempre que minha vida se encher de esperança, sentir o toque de tuas mãos. Sempre que nas flores encontrar a lembrança de quando abri meu coração, a tua luz buscarei, ilumina minha vida agora e sempre. Tua luz buscarei, ilumina minha vida agora e sempre. Senhor, com teu amor. Senhor, com teu amor. Com teu amor. Como buscar a luz de Cristo? Deitados em uma rede abaixo de uma sombra? Ou trabalhando? Não trabalhando à procura dos bens materiais, mas o trabalho que você coloca o melhor de si, do seu amor, do seu tempo, do seu olhar, o melhor que as suas mãos podem produzir, o melhor das palavras que podem ser proferidas pela tua boca. Nada melhor do que fazer com que a luz brilhe no nosso coração, para que sejamos luz do que o trabalho. Procurem um trabalho, por mais simples que ele seja, por menor que ele seja. Tua luz não brilhará longe do trabalho. Paulo, ao se deparar com Cristo no deserto, questionou: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? Devemos fazer essa pergunta, a mesma pergunta que Paulo fez todos os dias de nossas vidas, em todas as nossas escolhas. Olhar para a nossa luz, olhar para o Cristo que há em nós, porque somos Cristos em potencial, e questionar: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? Não espere resposta imediata. Somos muito imediatistas. Silencie, aguarde. E quando menos esperar, vai ouvir uma resposta assim: deixai que brilhai a vossa luz. Vejam, sintam quanta luz há neste ambiente. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresces, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, oh, quanta luz. Não apaguem jamais a luz de Cristo que há no coração de cada um de vocês. Semeiem, não apenas semente, semeiem principalmente a luz, pois necessitamos dela. E para que a semente germine, precisa de uma luz a direcioná-la. Seja uma luz de Cristo, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada.